Essa é a justificativa que se dá. Mas o fato é, os municípios estão até aqui, né, até aqui de responsabilidades. Nós temos um Estado aqui no Estado de São Paulo que é praticamente inexistente ou praticamente ou inexistente em relação aos municípios. Não é isso, vice-prefeito de Tatuí, não é isso? Né? Nós lembramos que nós temos governo federal e nós lembramos que nós temos prefeito. Né? É presidente e prefeito. Governador, não. Né? Nós vamos passar. Né? Os municípios já municipalizaram, quase na sua totalidade, o ciclo 1, né? Alguns parcialmente em relação ao ciclo 2, e agora a meta é que haja, de fato, a municipalização total do ciclo 2. Pronto. Né? Com a argumentação de se investir mais no ciclo 3. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós fizemos um requerimento para pedir informações oficiais, eu tenho aqui uns dados interessantes, sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu não conhecia esse documento. Mas o Estado de São Paulo e a merenda escolar, a alimentação escolar nas escolas do Estado, tem sido bancada pelas prefeituras também. E o Estado de São Paulo, estranhamente, né, ele deixou, no ano de 2013, de usar, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele usou 0,0% de todo o recurso desse programa. E no ano de 2014, ele usou só 0,1%. Você sabe o que é isso? 0,1%. E as crianças nas escolas do Estado, né, se utilizam de merenda de alimentos enlatados. Né? Nós temos mais e mais o sucateamento, a diminuição do Estado em relação à educação. Eu não sou visionária, não sou vidente, mas, com toda certeza, daqui a alguns anos, se nós continuarmos essa progressão, o ciclo 1 já foi, o ciclo 2 o Estado já está empurrando para o município, o ciclo 3, a educação não é dever do Estado. Agora, nós temos uma Constituição de 88, que nós devemos fazer valer, com toda certeza. E aí eu queria, tempo esgotado, eu posso só... Está certinho. Aí nós temos só uma proposição, eu nem vou apresentar ali, Mário. Não, vou passar aqui, Mário, pode deixar. Ele faz questão. Nós temos uma proposta aqui. Vamos lá. Nós temos uma proposta aqui, e nós ficamos na discussão no mandato, discutimos também com o professor Oriel, estamos discutindo com os deputados aqui, que não é de institucionalizar o mais movimento pelo Plano Nacional da Educação, mas de fazermos, porque nós ainda tem uma roda bonita que já acontece, que é a roda das promotoras legais. E nós precisamos de fazer uma roda do mais movimento pelo Plano Nacional da Educação. Olha que coisa gostosa de se fazer. Aí pode passar, Mário. O primeiro passo é a assinatura da carta de intenção e a apresentação à comissão municipal. Então, tem uma carta. Você quer passar a carta, Mário? Tá. Tem uma carta de intenção. Nós assinamos uma carta, aí nós passamos para o passo 2, que é o passo 2, Mário. O passo 2 é participar de uma formação sobre as metas do Plano Nacional da Educação. Então, nós vamos começar a fazer cursos para que a comunidade conheça o Plano Nacional da Educação e as suas metas, como é que o plano vai se dar. Aí, o terceiro passo, depois da formação, é formalizar a Comissão Municipal de Acompanhamento do Plano Nacional da Educação. Então, nós vamos ter a comissão que vai acompanhar, junto ao município, junto ao Estado e junto à Federação, todo o Plano Nacional da Educação e a sua implementação, para que nós consigamos, de fato, fazer com que o Plano Nacional da Educação seja cumprido no nosso país, porque isso é o que o eterno professor Paulo Freire disse, nós não podemos deixar passar, porque isso é para agora. Nós não vamos jogar isso lá para frente, e nós vamos cuidar disso com força e com toda a população, para que, de fato, ele pegue, como pegou a Lei Maria da Penha, e como o Plano Nacional da Educação vai pegar, porque foi construído por muitas mãos, está sustentado pela Constituição Federal, e o nosso povo hoje vive e pensa de uma outra forma. Porque foi difícil para que nós chegássemos até esse processo que nós estamos vivendo aqui hoje, de podermos discutir. Muito me assusta o que a professora Marçalia acabou de colocar, que a comissão está impedida de realizar, né, de realizar audiência,
Eu estou imaginando, eu acredito que se tiver que ser feito na Câmara Municipal, o melhor lugar para fazer essa audiência é na porta da escola, né? Para denunciar de fato o que o governador está fazendo com relação à educação e com relação ao desrespeito à Comissão da Educação aqui no Parlamento. Então, encerrando, fica aqui a proposta, né? Sim, tem o quarto passo, né? Do mais movimento pelo PNE, é o título de embaixador municipal do Plano Nacional da Educação. Ou embaixatriz, é claro. Vamos começar. O título de embaixatriz ou embaixador do Plano Nacional da Educação. Então, para que nós possamos popularizar de fato, para que o plano possa acontecer, como respirar, esse motivar, né? Porque expirando a educação, nós não vamos fazer a educação acontecer, nós precisamos inspirar para que a educação aconteça. Muito obrigada. Dando sequência, como é tradição no mandato da deputada federal Ana Perugini, assim fizemos ao longo de 8 anos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós vamos abrir, então, a palavra para eventuais manifestações, sugestão ou questionamentos do público. Estejam à vontade, caso queiram usar deste microfone, por gentileza, se identifique para que o sistema da casa possa fazer o registro oficial. Boa noite a todos. Em nome da deputada Ana Perugini, esse cidadão brasileiro aqui, professor aposentado da Prefeitura de São Paulo, gostaria só de chamar a atenção para um detalhe. Eu já tive a oportunidade de falar particularmente com a deputada, em função de tudo aquilo, meus caríssimos, que está acontecendo aqui no Estado de São Paulo, relatado pela nobre deputada Márcia Lia, eu quero lembrar uma atitude que nós tomamos no Fórum Estadual de Educação, coordenada pelo professor Palma, de que nós precisamos de nos esforçar para que essa proposta de plano que foi aprovada no Fórum Estadual de Educação, ela realmente é a proposta que a sociedade paulista merece. Nós tomamos a liberdade de passar alguns cartões, alguns papéis aí, chamando por uma questão de uma petição pública, porque conforme a nobre deputada federal falou, e o pessoal da mesa disse, nós precisamos se apropriar do que é nosso. Conforme o professor Palma ponderou, se é o Fórum Estadual de Educação, que tem a prerrogativa, por resolução do próprio secretário, de elaborar o Plano Estadual de Educação, por que é que quando esse plano chegou na comissão especial, ele foi reduzido em 30%, senhores e senhoras, e principalmente na parte mais importante, que trata da valorização e do financiamento, senhores da mesa. Então, eu fiz questão de ser o primeiro. E quero dizer para os senhores que a sociedade civil organizada está cega. Desde o dia 2 de junho, quando nós começamos essa petição pública até hoje, conseguimos somente 40 signatários. Será porque a crise política e econômica fez com que nós sejamos avesso àquilo que as pessoas colocam com tanta propriedade? Então, apelo para que a gente sensibilize os deputados dessa casa, para que a gente tenha, na íntegra, a proposta do plano estadual elaborada no Fórum Estadual de Educação. E, para isso, conclamo, através do Google, acolhimento e aprovação. Não deixem de nos ajudar. Muito obrigado pela intervenção. Aline tem, nossa companheira de trabalho, tem um microfone também à disposição dos senhores e senhoras. A senhora quer, por gentileza.
Boa noite a todos, boa noite à mesa. O meu nome é Rosa Mendrone, eu sou educadora da rede estadual há 30 anos, me aposentei e hoje trabalho no município de Guarulhos. A minha questão se coloca na seguinte situação. Na década de 60, nós tínhamos 28 milhões de pessoas analfabetas. E hoje nós temos ainda 14 milhões de pessoas analfabetas. É lógico que naquela época, 28 milhões seria equivalente a 40% da população. E hoje nós temos 8% da população. Mas eu quero dizer que naquela época, a minha mãe, que tinha apenas o 4º ano, sabia ler, escrever, interpretar e saber discutir os assuntos que eram colocados. E hoje nós temos 8 milhões de analfabetos de fato e mais uma quantidade muito grande de analfabetos funcionais, incapazes de saber o que estão lendo ou de um raciocínio mais elaborado. Isso se deve, em parte, à má formação do professor. E eu quero dizer que hoje, esse ano, 2015, completa 10 anos de um desserviço do governo do Estado de São Paulo, quando tirou o curso magistério, curso normal, e o Cefam do nosso município e da nossa cidade, que era em Guarulhos, uma referência. E daí para cá, a qualidade dos professores vem caindo gradativamente, porque o curso de pedagogia, o curso normal superior, é um curso teórico, onde não existe prática de ensino, onde não existe estágio supervisionado, onde não existe estágio de regência, e isso é que faz falta para a prática do nosso professor. E os nossos professores, para dar aula na escola pública, são formados nas universidades particulares. Que exigência nós vamos fazer para essa universidade particular dar conta de formar os professores necessários para alfabetizar de fato a nossa população? Essa é a pergunta. Boa noite a todos. Eu tenho 2 propostas, aproveitando essa mesa da educação. Primeiro Por gentileza, eu gostaria que o senhor se identificasse. Sou Carlos Alberto, morador de Iguaçu. Que se coloque na educação a questão da educação ambiental, né? Muito importante no dia de hoje, mediante essa crise hídrica, né, que nós estamos vivendo, parte da educação ambiental. Então, as escolas poderiam adotar essa educação ambiental, articulação do Ministério da Educação com o Ministério do Meio Ambiente, coisa do tipo. Segunda proposta, aproveitando a POESP, é que a POESP precisa dar um jeito, pegar os professores e politizar os alunos, que está difícil essa geração, viu? A geração dos coxinhas está difícil de aguentar, viu? Então, se nós temos os sindicatos professores na mão da CUT, que é ligado ao PT, ligado à esquerda, precisam produzir mais alunos na sala de aula com senso crítico, né? Que talvez venha dos professores de história, de geografia, porque está feio o negócio, né? Cidadão ir para a Avenida Paulista falar comunista bom e comunista morto, então tem alguma coisa errada, tá? Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Aderval, eu sou da pequena cidade de Irapuru, na Alta Paulista, deste estado. Eu sou professor de geografia. Eu deixei de dar aula no final do ano de 1994. E aí eu quero dizer à mesa o seguinte: nós estamos completando 11 anos da instituição da progressão continuada aqui no estado de São Paulo. Então, houve 2 intervenções anteriores, e eu acho que é neste foco aqui no estado de São Paulo que está o grande problema na educação, né? Porque 11 anos, se você tem essa progressão continuada, a formação dos alunos após o ensino médio, ele adentra a uma faculdade particular, paga, e se forma professor, consequentemente, ele também vai ensinar errado, né? Então é isso aí que eu queria colocar. Obrigado. Muito obrigado, Aderval. Por uma necessidade, professor Auriel, é uma decisão da casa, nós deveremos encerrar o evento em alguns minutos, razão pela qual eu vou retornar a palavra à mesa, por gentileza.
qualquer membro da mesa pode se manifestar para responder, enfim, aos questionamentos, às situações que foram colocadas aqui. Agradecer a participação aqui, a oportunidade de debater com os colegas da mesa e ressaltar que, por exemplo, esse analfabetismo que foi bem identificado aqui pela professora é fundamental, né? Porque realmente não é só analfabetismo literal, né? Mas aquele funcional. Isso parte, eu mesmo em curso de formação docente já vi que pessoas queriam ser formadas docentes e chegavam analfabetos funcionais. Então em instituições privadas. Então, é isso. Obrigado a todos. Quero agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui e perceber o esforço de todo mundo aqui na terceira jornada. Todo mundo trabalhou o dia de hoje, está aqui lutando pela educação. Esse é um movimento real que nos qualifica para a luta. Eu acho que não há outra possibilidade de consagrar o Plano Nacional de Educação se não for na luta e na arena política. E a arena política é a arena do debate, da qualificação de argumentos, da persuasão, do enfrentamento. Não é nem na condenação, e se a gente quiser ser revolucionário, nós temos que também ser revolucionário no conteúdo e na forma. Conseguir debater, conseguir convencer, conseguir avançar. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui. Bom, eu quero ser bem sintética, primeiro, com relação a... Eu falo que são 2 assassinatos, dois crimes, né, que aconteceram aqui no estado de São Paulo. Um deles foi o que a professora de Guarulhos colocou, que é referente ao fechamento do Cefam, que era, sem dúvida nenhuma, uma forma, né, um espaço de formação de professores para os anos iniciais do ensino fundamental, de alta qualidade, atrelado à teoria e prática, né? Vou deixar para o Palma aprofundar, mas acho que isso de fato aconteceu. E a aprovação automática, que eu não chamo de progressão continuada. Aqui nunca no estado de São Paulo teve progressão continuada. Nós tivemos a aprovação automática. Eu nem sequer permitia nos nossos documentos, às vezes o nosso assessor, o Rocha, escrevia promoção, quando eu falei, não, promoção é positivo. A aprovação é mais autoritária. É desta forma que a ex-secretária Rose Neubauer tentou resolver o problema de evasão e repetência aqui no estado de São Paulo. Nós defendemos a repetência? Não. Mas nós não queremos também que os alunos saiam sem o direito ao conhecimento, né? E para isso significa mudar o contexto escolar e não expurgar os alunos das escolas. E foi isso que a aprovação automática fez. Na verdade, como é que eu falo? Uma exclusão postergada, porque se ele não era excluído naquele momento, ele foi excluído na vida e na escola da vida quando ele foi ser avaliado, né? Então, não é uma avaliação para reprovar, mas foi uma avaliação, na verdade, que não aconteceu e os alunos pagaram. Eu costumava dizer que era até uma década perdida. Então, precisaria fazer o debate correto. Progressão continuada, não aprovação automática. E, com relação ao companheiro que cobrou a politização dos alunos, eu quero chamar a atenção para o seguinte: a educação, ela é um processo civilizatório, ela passa por todas as etapas e por todos os espaços. Os professores cumprem o seu papel, tá certo? Mas nós temos uma mídia que repete 100 vezes a mesma coisa e introjeta na cabeça da criança. E uma escola que não convida o jovem a ficar nela. Então, o que nós temos? A disputa, né, de uma forma de comunicação que não chega na escola, porque a escola também não dá. Você acha que você vai disputar a lousa, o giz, o apagador, e o menino tem a internet lá, ele entra num texto altamente, né, como você diz, coxinha, né, e um texto que pega a presidente Dilma Rousseff e põe em posições pouco aceitáveis para nós mulheres. Há pouco tempo tivemos que fazer um movimento contrário a isso, né? Então,
Então, quero terminar minha fala dizendo o seguinte: a POSP entende que, nesse momento, nós temos que aprofundar muito o debate em torno da democracia, o que é que significa a democracia, desde dentro da escola até mesmo, né, ao grande espaço que é a eleição direta para presidente da República. Se tem uma coisa que eu não tolero, eu não admito, é esse golpe que tenta se dar aí, dizendo que está resolvendo a questão da Petrobras. Nós queremos que os corruptos sejam, sim, punidos, mas nós não queremos perder a Petrobras, que é uma fonte de recursos para a educação. Ou nós fazemos esse movimento, ou nós vamos perder recursos para a educação, porque é isso, de fato, que o senhor Serra está fazendo com o PL 131 lá no Senado Federal. Com isso, eu agradeço, muito obrigada, e vamos fazer essa luta junta pelo Plano Nacional de Educação. Bom, seguindo a ordem, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, mas eu queria falar alguma coisa a respeito da tal progressão continuada. Como a Bebel disse, não é progressão continuada. Na verdade, esse sistema foi introduzido, além de buscar resolver por decreto a questão da evasão e da repetência, mas sem garantir aprendizado, tanto é que estão aí os índices para mostrar exatamente essa situação, foi, na realidade, uma medida adotada para facilitar o processo de municipalização do ensino naquele momento. Foi exatamente isso, porque a secretária tinha informações de que os prefeitos, eu trabalhei na secretaria nessa época, eu estava no gabinete na gestão do Fernando Moraes e também do Carlos Estevão Martins. E eu lembro que os prefeitos procuravam a secretaria e diziam o seguinte: eu fico com os anos iniciais. Aliás, nem isso eles falavam, eu fico com o primário. Isso eu topo. Mas os anos finais eu não quero. E a razão, aliás, era uma muito interessante. Eles diziam que eles não queriam enfrentar a POSP, porque tradicionalmente a POSP cuidava do antigo ensino secundário, vamos dizer assim, os professores do ginásio. Hoje é outra realidade. Ela tem associados, aliás, também dos anos iniciais. E com essa informação, ela assumiu a secretaria e partiu para um processo de... Foi a primeira reorganização, aliás. A segunda é agora, né? Essa bagunça que vem aí. A primeira foi em 96, 95, 96. E a progressão continuada foi em 97, 98. Está tudo casado. E depois, com o Fundef, isso, então, facilitou mais ainda. Quer dizer, sem o Fundef, ela não conseguiria fazer o que fez. A verdade é essa. Agora, sacrificou o aprendizado da grande maioria dos estudantes aqui no estado de São Paulo. Indiscutivelmente, é só ver os resultados. Eu costumo não brigar com resultado. Número é número. Está lá, você vai ver que o estado de São Paulo hoje tem, nos anos finais do fundamental, e uma consequência dos anos iniciais, mas a média do estado de São Paulo, o último IDESP 2014, foi 2,54, numa escala de 0 a 10. Avaliação em português e matemática, porque também o IDESP, como o IDEB também, mascara um pouco o resultado. O problema é ver o que o estudante está aprendendo em português e matemática. E aí o resultado é bem pior, é abaixo dessa média de 2,54, porque essa média ela leva em consideração a promoção. Bom, se não tem retenção, você eleva o índice. Quando você olha o dado separado, a realidade aqui de São Paulo é bem pior do que mostra IDESP ou IDEB. O fato concreto é esse. Bom, e tem uma coisa, a progressão continuada verdadeira, e eu defendo, eu não sou favorável à reprovação, porque a reprovação ela atinge principalmente as crianças das camadas populares. Essa é a questão. Todos os educadores progressistas desse país sempre defenderam que nós tivéssemos um sistema e que se respeitasse o ritmo do aprendizado do aluno.
Agora, para isso, você precisa fornecer possibilidade do aluno aprender no processo. Ou seja, se ele está com dificuldade, ele tem que ter um auxílio, aquilo que chamam de recuperação. Mas ela tem que ser naquele momento e não no final do ano. Porque no final do ano você recupera o que não foi aprendido durante o ano inteiro. Tinha muito mais coisa para falar, mas... Então, só para... Eu, nesse período, estava dando aula do Hugo de Aguiar na questão continuada. E eu vejo o seguinte, a desmotivação dos professores, porque o aluno não sabia, você é obrigado a passar o aluno. Né? O professor criou uma barreira entre o professor e o aluno, porque ninguém quer aprovar. Você sabe que o aluno não sabe nada da matemática, você vai passar o aluno. E sem contar que eles não deram condições para fazer essa progressão continuada, porque o aluno, né, você tem lá 50, 55 alunos numa sala de aula, né, você lá no segundo grau ou no primário, dando aula ali de matemática, ciências, e você não tem condições na proporção que você deveria ter. Acho que uma sala com 35 alunos, 30 alunos seria o ideal. Você pega uma sala com 55, 58, né, não tem lugar de colocar carteira no início das aulas. Então você fica numa situação extremamente difícil. Então acho que a consequência de tudo isso está aí. Né? O pessoal hoje não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer uma... Você pega um aluno terceiro colegial, infelizmente, ele não sabe fazer uma conta de multiplicação, de mais simples que seja, não sabe a tabuada. Né? Não sabe, às vezes, interpretar um texto. Então, infelizmente, a PUESP, os professores já sabiam dessa situação. Então eu fico assim muito entristecido por ter... Foi um retrocesso, Rosa, muito grande, o qual isso vai ficar marcado na história, né, como a deseducação do Estado de São Paulo. Não são 11 anos, são 18 anos, 19 anos, né, de um processo de que os alunos não conseguiram aprender, não conseguiram avançar. E a gente na educação do Estado de São Paulo, infelizmente, né, não se foi investido, não se teve educadores que deveriam ter, né, à frente da Secretaria da Educação, né, com a visão, né, realmente de valorizar os professores, de fazer com que os alunos aprendessem o mínimo necessário. Né? Então, fico aqui, agradeço a todos vocês, aos nossos debatedores, à deputada Ana, mas principalmente a todos vocês que vieram aqui, ficaram até esse momento, né, porque debater educação é sempre importante, e será porque é a nossa visão, né, dos educadores, dos professores, né, dos pais, né, e a gente tem que crescer no sentido de valorizar e de melhorar a vida das pessoas, e só através da educação que nós iremos conseguir melhorar a vida das pessoas. Obrigado, uma boa noite. Vamos seguir a sequência. Eu quero agradecer, já convidando o padre Donizete para vir para cá, antes do Alisson falar. Depois que o Alisson já falar, a gente já encerra com o padre Donizete. Agradecer a todos vocês e resgatar algo que eu acabei colocando no meio da minha fala em relação ao amor à política. O contrário é idiotice, né? É ficar de fora dela, né? Essa é a origem de cada palavra, né? Amor à política é amor à comunidade, é viver em comunidade. Esse é o sentido da política. E o poder, ele só tem sentido à medida que nós servimos, né? Servimos as pessoas. Se não for isso, ele não é poder, ele é idiotice. Olha que coisa interessante. Nós precisamos de começar a pensar dessa forma e trabalharmos dessa forma de ser e de fazer as coisas. Então, eu quero agradecer à professora, muito bem feita a tua colocação em relação ao analfabetismo do nosso país, principalmente aos analfabetos funcionais, né? Porque isso fica mais difícil de fazer o trabalho em relação ao que está acontecendo agora, mas eu sou do time que acredita e que vê com muita esperança o futuro, porque eu acredito na força que nós temos. Se nós deixarmos de acreditar na força que nós temos, não vale a pena continuar com o poder. Nós não podemos perder a esperança.
E, acima de tudo, o educador é aquele que acredita no futuro, que tem um olhar de amor sobre o futuro, que tem esperança. Então, eu acredito que o Plano Nacional da Educação vai acontecer. Né? E gostaria que cada um de vocês que estão aqui hoje não tivesse dúvida nenhuma a respeito disso. Nós vamos lutar para que isso aconteça aqui no estado de São Paulo e no país. Nós não podemos temer, como o professor aqui disse, os coxinhas. Os coxinhas são nossos irmãos e nossas irmãs. Porque, de alguma forma, eles foram alienados de tudo que está acontecendo no nosso país hoje. Nós sabemos como as coisas funcionam. E quando eu falei a respeito do deslocamento do foco do Plano Nacional da Educação para 2 palavrinhas, quando me perguntam a respeito do que eu penso a respeito disso, nós temos que trazer esse povo para fazer a reflexão conosco. E conhecemos até a etimologia da palavra diversidade, da palavra gênero, e trazer para o abraço. Porque esse também é um povo, e é o nosso povo, é o nosso país, é a nossa nação. E o Plano Nacional da Educação é o plano da nação. Então, nós temos que construir. E já basta de intolerância do outro lado. Né? Nós não podemos ser intolerantes também. Nós precisamos de fazer avançar a democracia no nosso país. Isso exige de nós um esforço individual também, de muita tolerância, do quanto nós podemos suportar nos desafios que vêm pela frente. Quantos de desafio nós podemos suportar. Mas, para isso, a gente precisa de estar muito junto nessa empreitada e saber que nenhum de nós está sozinho. Nós estamos juntos. Né? Então, eu disse que eu vou estar presente aqui, vou estar presente lá em Araraquara. Pedi ao Luiz que passasse uma mensagem para a professora Marcelia. Eu defendo que deva ser feito na porta da escola e que a imprensa vá acompanhar o que está acontecendo, porque é preciso divulgar o que está acontecendo em relação na rua. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada um, agradecer muito o professor Ariel, que abriu esse espaço para que nós pudéssemos estar aqui, a Bebel. Oi? O nosso professor João, que esteve aqui também, o professor César Nunes, né? O Renato e o Alisson, muito obrigada pela presença. E que Deus abençoe imensamente cada um de vocês e dê muita força e sabedoria para a gente continuar lutando. Bem, gente, eu fico sempre fria, porque eu tenho que falar depois dos outros, e os outros já me contemplaram, mas eu fico muito satisfeito, deputada, pelo convite, deputado Ariel, deputada Ana. Coloco o Ministério da Educação à disposição desse debate sempre, né, da nossa Secretaria de Articulação em particular. Sobre os temas da regulação do setor privado, e sei que o tempo já não nos permite fazer um debate, também os desafios do analfabetismo, eu acho que o texto ensejador do debate sobre o Sistema Nacional de Educação a que eu me referi traz bons alertas para essa nossa discussão, então fica o convite para o aprofundamento dessa discussão, que vai ter impacto também na organização, volto a dizer, do Sistema Estadual de São Paulo, dos sistemas municipais, e também para esse debate a gente fica à disposição. Das 2 informações que na correria a gente não teve, antes dizendo que tudo aquilo que nós temos feito em torno do Plano Nacional de Educação, dos planos estaduais e planos municipais é público, no portal pne.mec.gov.br. É importante reafirmar isso. Hoje nós temos uma ferramenta que permite qualquer cidadão acessar qualquer plano municipal que já tenha sido encaminhado, portanto, a sociedade pode acompanhar, conhecer cada plano em cada território, e essa é uma ferramenta importante de ser valorizada para promover a discussão que a deputada está sugerindo. Inclusive, isso tudo é simples de acessar no pne.mec.gov.br. Nesse momento, deputada Ana, deputada Ariel, nós, na Secretaria de Articulação do MEC, estamos reorganizando a rede de apoio técnico agora. Antes nós fizemos para construir os planos, agora nós estamos organizando para monitorar e avaliar os planos. E a gente sabe que é importante a sociedade se envolver. Então, nesse momento, nós estamos dialogando com o CONSED, com a Undime, ou seja, secretários estaduais e secretários municipais, para que haja a indicação desses quadros dos estados que vão coordenar esse processo de discussão. E, para isso, o MEC também financia algumas pessoas, apoia tecnicamente pela via de materiais de orientação, etc. Então, é importante a gente também passar a se informar sobre essa dinâmica que está acontecendo. E, por fim, acho que a gente está num momento que é produzir menos violência e produzir mais concórdia, paz e reconhecimento aos avanços processados, para que a gente tenha condição de avançar ainda mais. Isso eu acho que é o que nos move aqui também.
E eu acho que, ao debater educação, a debater os desafios do Plano Nacional de Educação, nós não podemos perder de vista a necessidade de reconhecer o valor da democracia. Em função daqueles que estão aqui para contar a história dessas lutas democráticas, mas, sobretudo, por aqueles que não estão aqui. E eu acho que o componente educativo dos nossos jovens, e eu completei 30 e poucos anos há pouco tempo, passa por aí. Reconhecer o processo histórico de tantos daqueles que estão aqui, daquele período anterior, mas também aqueles que já não estão. Então, acho que reconhecer o valor da democracia e reconhecer a educação como um meio para assegurar outros tantos direitos é o que também deve nos mover, e, nesse sentido, também o Ministério da Educação está à disposição de vocês. No sexto andar, em particular, na Secretaria de Articulação, o café é o café da licitação, mas vocês sempre serão acolhidos também com muito carinho e atenção no nosso sexto andar e no Ministério para continuar nessa luta, que é a luta que nos une a todos. Muito obrigado, deputado e deputados, e a todos, educadores e educadoras. Minha querida deputada Ana, minha admiração sempre pela senhora, pelo seu mandato, deputado Auriel, senhores mestres, professores da mesa. Eu fico emocionado toda vez que eu vou participar de um encontro promovido pelo mandato da deputada Ana, ela me convidar para vir até a frente. E eu peguei emprestado esse menininho aqui. Vem aqui. Vem aqui, filmar um pouquinho. Olha. É o Arthur. E aqui o irmãozinho dele. E nós não estamos aqui por causa deles. Vocês todos, seus mandatos, professores, o senhor, deputado Auriel, quando falou, né, do seu trabalho lá no seu município, e assim por diante. No Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 40, Jesus diz o seguinte: tudo que você fizer para uma criança não fala foi, porque Deus é para mim que você faz. Todo esse trabalho que vocês estão fazendo é para Deus. Por um mundo melhor, um mundo de mais justiça, de mais fraternidade, de menos crack. Infelizmente, uma coisa que eu percebi aqui que não foi colocada. Infelizmente, tudo que se faz pela educação, investimento econômico, etc., melhor qualidade das escolas, dos professores, a televisão desfaz. Porque aquilo que o professor ensina um mês, uma cena apenas de alguns segundos, 10, 15 segundos, destrói tudo. Os meios de comunicação, a televisão, particularmente as tais das novelas, têm, infelizmente, feito esses pequeninos futuros usuários de crack, futuros apenas mão de obra. E eleitores que não contestam. Como uma pessoa colocou aqui, eu acho que foi aquele companheiro ali, né? A falta de politização das pessoas. Eu fui fazer uma endoscopia essa semana, porque o médico falou: a sua garganta, padre, está em carne viva. Até conversei isso com a senhora por telefone, que o médico falou assim: eu acho que vou ter que te receitar uns medicamentos. De tanta ver a ignorância que está, a falta de politização, a falta de educação, a falta de pegar no colo, de pais e mães sentar para conversar, para que as crianças escutem mais o professor e aprendam melhor. A escola pode ser de ouro, as cadeiras, tudo de bonitas, que nem essas aqui nas escolas que não tem por aí, né? Mas se o professor não tiver condição de ensinar, se o aluno não puder prestar atenção, posso fazer o que quiser, posso gritar com o professor e assim por diante. Jesus disse isso. Faça por essa criança e foi para mim. Para ter um Brasil melhor, se não fizermos pelas crianças, tudo está perdido. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, e que todos os pequeninos possam um dia se orgulhar de que alguém fez alguma coisa por eles. São vocês. Amém.